Vamos lá, jovens da anatomia. Pessoal, nós estamos aqui com uma peça anatômica, né, do membro superior esquerdo, né? A gente consegue observar, ó, que essa posição que ela está em cima da mesa, ela está numa vista posterior. Ali a gente consegue observar o dorso da mão. Lembrando que quando a gente localiza uma peça anatômica para dizer se ela está anterior, se ela é anterior ou posterior, no caso do membro superior, depende ali da posição da mão, a palma da mão fica posicionada anteriormente. Pois bem, então a gente vai mostrar aqui os músculos da região do ombro, para que vocês possam identificar e perceber o quanto esses músculos são simples de identificar. Até porque são músculos grandes, tem um quantitativo menor em relação, por exemplo, ao antebraço, que tem 20 músculos, e a partir daí a gente vai perceber que esses músculos têm nomes que parecem ali em relação ao movimento que eles fazem ou mesmo à estrutura que eles se fixam, tá? Aquela questão de origem e inserção desses músculos. Pois bem, na região do ombro nós temos 6 músculos, tá aqui eles, ó. Ombro, nós temos o deltoide, supraespinhoso, infraespinhoso, bolinha menor, bolinha maior? Não. Redondo menor, redondo maior e o subescapular. Então aí a gente tem um conjunto desses 6 músculos que são grandes. Eu costumo dizer que é o café com leite da anatomia, por isso que a gente começa com eles, para os alunos se familiarizarem com os músculos mais fáceis. Então a gente tem aqui esses músculos para poder identificar. E o primeiro deles que a gente vai fazer referência é exatamente esse grande músculo aqui, ó, deltoide, ó, que eu estou vendo uma vista posterior dele, vem para uma região mais lateral e vem para uma região mais anterior, tá? Essa partezinha, esse pequeno músculo aqui anterior. Vamos esquecer tudo isso aqui por enquanto e vamos observar só esse músculo aqui, ó, tá? Então ele tem umas fibras anteriores, tem umas fibras laterais e tem umas fibras posteriores, beleza? Então esse músculo ele consegue fazer movimentos em várias direções. Se a gente considerar os movimentos que os músculos executam em determinadas articulações, a grosso modo a gente pode definir dessa forma aqui, ó, nesse esquemazinho que eu fiz para vocês. Todo músculo que tiver anterior, ele vai ser o músculo que vai fazer flexão. Todo músculo que tiver posterior é o músculo que vai fazer extensão. Todo músculo que tiver lateral é o músculo que vai fazer abdução, vai abrir um segmento corporal e afastar esse segmento para distante da linha média. E todo tempo que ele for medial, ele vai fazer adução, que vai aproximar o segmento corporal em direção à linha média, tá? É como se a gente fizesse o seguinte, ó. Vamos imaginar que isso aqui, deixa eu pegar aqui um pincel. Vamos imaginar que aqui seja o troncozinho do indivíduo e aqui o membro superior dele, ó. Toda vez que ele afastar esse membro superior, abrir, ó, está afastando o membro superior em direção à região mais lateral aqui, né, para ficar na altura do ombro, a gente tem um movimento de abdução. Ele abriu, tá? Abrir, tá? E toda vez que ele aproximar o segmento corporal em direção à linha média, aí eu tenho um movimento de adução. Então, se eu afasto, eu faço abdução. Se eu aproximo da linha média, eu faço o quê? Adução. Beleza? Então, entendido isso, pessoal, a gente consegue perceber que o deltoide ele tem fibras anteriores. Tá? Se ele tem fibras anteriores, ele faz flexão. Se ele tem fibras posteriores, ele faz extensão. Extensão da onde? Flexão da onde? De onde ele cruza. Se ele cruza a articulação do ombro, ele faz pelas suas fibras anteriores flexão do ombro e pelas suas fibras posteriores extensão do ombro, beleza? Ele é um músculo que vai abraçar, como eu falei para vocês, a articulação do ombro, sai do terço lateral da clavícula, acrômio e vem aqui onde consegue palpar tranquilamente a espinha da escápula, tá? Que é nesse segmento aqui. Essas fibras se convergem, se unem e seguem em direção a uma estrutura lá no úmero chamado de tuberosidade deltoide, né? Que é uma estrutura importantíssima aí na fixação desse músculo. A partir daí vai sair um músculo da região do braço, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai ver depois, na verdade, que é chamado de músculo braquial. Então, professor, e o músculo e as fibras mediais, as fibras laterais, melhor dizendo, do deltoide? Fibras laterais, olha aqui, ó, esquemazinho, lateral vai fazer abdução, afastamento. Então, vai fazer a abdução do ombro, vai afastar o segmento corporal para distante da linha média. Esse é o deltoide, músculo bem grande aí de ser trabalhado, ele consegue fortalecer tranquilamente e consegue dar o volume para essa estrutura da articulação do ombro. Pois bem, quando eu venho para a região aqui para essa outra região, nós temos o músculo
Abaixo desse aqui é um músculo, esse aqui é um músculo dorsal, chamado de supraespinhoso. Sai da fossa supraespinhosa, sai de um acidente da escápula. Infraespinhoso. Então, tudo que está acima, supra. Abaixo da espinha, infra. Infraespinhoso, sai da fossa infraespinhosa. Depois segue, ó, isso aqui é uma vista posterior, lembrando, segue como redondo menor, redondo porque vai fazer movimento de giro na articulação do ombro, faz movimento rotacional, redondo menor e pasmem, ó, esse grandão aqui é o maior. Então, supraespinhoso vai se fixar lá a inserção dele no tubérculo maior do úmero. Infraespinhoso, tubérculo maior do úmero. Redondo menor, tubérculo maior do úmero. E o redondo maior vai lá para frente, ele segue numa direção mais anterior, indo de encontro aí à crista do tubérculo menor do úmero, tá? Então, esse músculo aqui supraespinhoso, como ele está bem em cima, ele vai fazer a abdução do ombro, ele está indo para o sentido mais lateral, abdução do ombro. Esse infraespinhoso e redondo menor já estão atrás, ó, eles estão nesse sentido aqui, ó. Origem é minha palma da mão, inserção são meus dedos. Então, se a inserção se aproximar da origem, ó, traz o tubérculo maior no sentido mais posterior. Então, faz rotação externa, roda o ombro externamente. Professor, mas não é o músculo que está no sentido mais medial? Beleza, correto. Ó. E medial faz o quê? Ó? Movimento secundário, movimento também permitido por esse músculo, a adução do ombro. Então, esse músculo, quando está em abdução, o ombro, ele também auxilia na adução. Assim como o redondo maior, também auxilia na adução do ombro. Mas o redondo maior, se ele vai para frente, também faz movimento rotacional. E se ele sai de trás e vai para frente, esse movimento rotacional é de quê? Rotação interna, porque ele está vindo para cá, ó. A gente consegue perceber a estrutura dele aqui, ó. Então, olha esse grandão, está vindo aqui para frente. Então, puxa esse ombro em rotação interna. Por último, a gente tem o subescapular, que é um músculo também grandinho, nessa região da fossa subescapular. Essa aqui eu já tenho uma vista anterior, e segue em direção ao crista do tubérculo menor do ombro. Também é um músculo que vai realizar movimento de rotação interna. Beleza? Isso aí são os músculos da região do ombro.